Na esquina mais antiga da Rua das Azaleias, onde as casas pareciam suspirar memórias, vivia Horácio. Não um Horácio qualquer, mas seu Horácio o Rabugento, como era conhecido por todos que ousavam cruzar seu caminho. Seus 70 e poucos anos haviam esculpido em seu rosto não rugas de sabedoria ou de riso, mas sulcos profundos de amargura, como se cada decepção da vida tivesse deixado uma marca indelével. Seus olhos, antes talvez brilhantes, agora eram fendas cinzentas que avaliavam o mundo com um desdém quase palpável. A casa de Horácio era um reflexo de sua alma, antiga, um pouco empoeirada e com um jardim que lutava para florescer sob a sombra de um velho jacarandá, tão retorcido quanto o humor do proprietário. Ele vivia sozinho, ou assim parecia, mas na verdade era assombrado pela presença constante de seus 3 filhos adultos. Ricardo, o primogênito pragmático, Lúcia, a filha do meio, de coração mais mole, e Marcelo, o caçula sonhador. A história da rabugice de Horácio era longa e complexa. Ele havia sido um operário, um homem de trabalho duro, que acreditava que a vida era uma batalha constante a ser vencida com suor e sacrifício. Não havia espaço para moleza nem para demonstrações de afeto. Criou os filhos sob uma disciplina férrea, mais com broncas do que com elogios, mais com exigências do que com abraços. Sua teoria era que a dureza os prepararia para um mundo implacável. No entanto, o que ele não percebeu é que, ao invés de fortalecer, ele estava erguendo muros entre eles. Ricardo, o mais velho, havia absorvido a lição da autossuficiência de forma literal. Casado, com 2 filhos e uma carreira de sucesso, ele visitava o pai por obrigação, mantendo uma distância segura. Suas conversas eram sempre sobre questões práticas: a reforma do telhado, o pagamento de contas, a saúde do velho. Havia um respeito gélido, mas pouco calor. Horácio, por sua vez, via Ricardo como a única prova de que seu método havia funcionado, mas jamais expressaria isso em voz alta. Em vez disso, criticava o corte de cabelo da nora ou o desperdício de água no jardim de Ricardo. Lúcia, por outro lado, era a ponte. Ela havia herdado a sensibilidade da mãe, que falecera cedo, deixando Horácio ainda mais recluso em sua própria dor e raiva. Lúcia tentava suavizar as arestas, trazer um pouco de leveza para a casa. Ela levava tortas caseiras, arrumava a cozinha do pai, tentava puxar conversa sobre flores ou sobre o tempo. Mas cada tentativa de carinho era recebida com um resmungo, um não encha, ou um você não tem nada melhor para fazer? Ainda assim, Lúcia persistia. Ela amava o pai, o Horácio que ela lembrava vagamente dos raros momentos de doçura antes da partida da mãe, e acreditava que ele ainda estava lá, soterrado sob camadas de aspereza. Marcelo, o caçula, era o mais sonhador e, consequentemente, o mais atingido pela amargura do pai. Um músico talentoso, ele havia se mudado para outra cidade buscando um ambiente que o permitisse florescer. As visitas de Marcelo eram esporádicas, sempre carregadas de uma esperança sutil de que, desta vez, seria diferente. Ele trazia consigo novas composições, tentava mostrar ao pai os avanços de sua carreira. Mas Horácio, que via a música como um hobby e não uma profissão de verdade, invariavelmente desdenhava. Quando você vai arrumar um emprego sério, Marcelo? Música não paga as contas. As palavras eram como facas que atravessavam o coração sensível do filho, que sempre voltava para casa com a alma um pouco mais ferida. O abandono, no caso de Horácio, não era físico. Seus filhos, apesar de tudo, estavam presentes. O abandono era emocional. Ele sentia-se abandonado pela vida, pelos sonhos que não realizou, pela esposa que partiu cedo. E, sem perceber, ele projetava esse sentimento nos filhos, afastando-os com seu temperamento. Acreditava que se os mantivesse à distância, não poderia ser ferido novamente. Era uma armadura, mas uma armadura que o impedia de receber qualquer calor. Um inverno rigoroso chegou. Horácio, que sempre se gabou de sua saúde de ferro, foi acometido por uma pneumonia forte. Ricardo, com sua eficiência habitual, organizou a internação, os exames, os remédios. Lúcia passava as tardes no hospital, lendo para o pai, mesmo que ele fingisse dormir. Marcelo, ao saber da notícia, viajou imediatamente, deixando concertos e ensaios de lado. No hospital, Horácio estava mais vulnerável do que nunca. A febre o tornava fraco, as tosses o impediam de proferir suas habituais resmungações. Em um dos dias, enquanto Lúcia estava sentado ao seu lado, ele abriu os olhos. Sua voz era um sussurro rouco. Por que você não desiste de mim, Lúcia? Lúcia sorriu, um sorriso triste e amoroso. Porque você é meu pai, Horácio.
e eu te amo. Ele virou o rosto para a janela, onde a chuva batia, mas Lúcia pôde ver um tremor em seu lábio. À medida que Horácio se recuperava, lentamente ele notou a persistência de seus filhos. Ricardo, que agora levava o neto mais velho para visitar o avô, tentava engajar Horácio em conversas sobre o futuro do menino. Lúcia trazia sopa caseira, arrumava os cobertores, massageava seus pés doloridos. Marcelo, sentado em uma cadeira no canto do quarto, tocava melodias suaves no violão, composições que falavam de saudade, de família, de cura. Pela primeira vez em anos, Horácio não o mandou parar. Em alguns momentos, ele fechava os olhos e parecia realmente ouvir. A cura física de Horácio veio acompanhada de uma sutil, quase imperceptível mudança em seu interior. A doença o havia forçado a uma introspecção dolorosa. Naqueles dias de fraqueza, ele não pôde se esconder atrás de sua raiva. Ele viu a devoção de seus filhos, a paciência inabalável de Lúcia, a responsabilidade de Ricardo, o amor silencioso de Marcelo que se manifestava através da música. Um dia, Horácio pediu a Ricardo para arrumar uma velha caixa de madeira que guardava no sótão. Dentro havia fotos antigas, algumas da mãe de seus filhos, outras deles pequenos, sorrindo inocentemente. Lúcia o encontrou olhando as fotos, com uma expressão que ela nunca vira antes. Uma mistura de melancolia e algo que parecia arrependimento. Eles eram tão pequenos, ele murmurou, apontando para uma foto de Marcelo, bebê, em seus braços. Lúcia sentou-se ao seu lado. Eles ainda te amam, pai. Horácio suspirou. Eu não mereço. Essa foi a primeira vez que ele verbalizou um sentimento de culpa. Não era uma aceitação total, mas era uma rachadura na armadura. A partir daquele dia, as visitas não eram mais apenas dever, mas começaram a ser pontuadas por pequenos gestos. Um obrigado resmungado a Lúcia por uma refeição. Um aceno de cabeça a Ricardo quando ele falava sobre o neto. E, mais surpreendente, um pedido para Marcelo tocar aquela melodia nova que ele havia composto. As mudanças eram lentas, quase imperceptíveis para um observador externo, mas monumentais para a família. Horácio não se tornou um avô sorridente da noite para o dia. Ele ainda resmungava sobre a televisão muito alta ou a grama do jardim que precisava ser cortada. Mas agora, os resmungos eram acompanhados de um olhar diferente, um brilho nos olhos que, por vezes, lembrava a Lúcia o pai de sua infância. Ricardo, para sua surpresa, começou a ouvir o pai contar histórias antigas sobre seu tempo de operário, histórias que ele nunca havia compartilhado antes. Lúcia recebia um abraço desajeitado, mas genuíno, quando se despedia. E Marcelo, ao final de uma visita, ouviu o pai dizer: aquela sua música, ela é boa, filho, continue tocando. Horácio nunca disse eu te amo, não era o seu jeito. Mas, no crepúsculo de sua vida, ele aprendeu a demonstrar o amor à sua própria maneira, através de uma rabugice mais suave, de uma aceitação relutante e da simples permissão para que seus filhos permanecessem em sua vida, nutrindo-o com um amor que ele, por tanto tempo, havia se esforçado para repelir. Eles não o abandonaram, e, ao final, a perseverança do amor deles conseguiu, de alguma forma, resgatar o Horácio que sempre esteve lá, apenas escondido sob um véu de amargura. E talvez, no fundo, ele era grato por isso.